Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira falando de astrologia. Vou falar sobre Plutão em Aquário, a entrada de Plutão em Aquário. Mas antes desse papo astrológico, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tem um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenária e maravilhosa astrologia. Aproveitando você aí que está curtindo o vídeo, dá o seu like. E já sabe também, se não está inscrito no canal, dá essa moral pra gente. Vamos lá, falando de astrologia. Plutão, minha gente, está entrando em Aquário. Com todo respeito à astronomia, uma ciência incrível, maravilhosa. Se na astronomia Plutão foi rebaixado e não é mais considerado um planeta, na astrologia Plutão é uma potência, é um astro, é uma potência e tem muita relevância em nossas vidas. Como Plutão é um planeta lento, a sua revolução, que é o seu ciclo pelos 12 signos, demanda cerca de 245 anos. Né? Como ele é um planeta lento, a sua influência ela é geracional. Tem uma outra coisa também, ele é um planeta irregular. Tem signos que ele demora 11 anos, que ele demanda 11 anos para passar ali os 30 graus de um signo, e tem signos que ele chega a demandar ali 30 anos. Então olha só, gente, ele em janeiro de 2008 entrou em Capricórnio, né? Aí depois faz um movimento retrógrado, né? Voltou para o finalzinho de Sagitário, né? 28 de novembro de 2008 ele entra em Capricórnio, estava em Capricórnio desde 2008. Então isso significa que ele passou ali cerca de 15 anos em Capricórnio. Agora, no dia 29 de março, 24 de março, desculpa, agora de 2023, ele vai entrar em Aquário, no 0 grau aquariano. Essa entrada aí no 0 grau aquariano vai ficar em 2023, vai ficar 80 dias, de 24 de março até 12 de junho. Ele vai ficar em Aquário, dando um briefingzinho, né? Vai ser um primeiro movimento agora em 2023. Vai ficar 80 dias e aí depois, a partir de 22 de janeiro de 2024, ele vai ingressar em Aquário, efetivamente não retorna mais para Capricórnio e vai ficar até 2043 para 2044 em Aquário. 2043 para 2044, porque dia 10 de março de 2043 ele entra em Peixes, faz o seu movimento retrógrado, em setembro volta para Aquário, aí em 20 de janeiro de 2044 ele vai para Peixes, aí não volta mais para Aquário, ou seja, vai ficar 20 anos em Aquário. O que isso significa? Em primeiro lugar, né, a gente fala da precessão dos equinócios, a gente fala das eras e a gente está na transição da era de Peixes para a era de Aquários. Essas eras, elas demandam cerca de 2.600 anos e tem aí cerca de 200 a 400 anos de transição. A gente já está vivendo a transição da era de Peixes para a era de Aquários. A precessão é um movimento para trás, então estamos transitando da era de Peixes para a era de Aquários desde pelo menos 1789. E olha que interessante, tá? 1789 a gente tem ali a Revolução Francesa, né? Nessa época também foi descoberto Urano, que vai ser o planeta que vai reger o signo de Aquários. A gente tem a Revolução Francesa pautada ali na liberdade, fraternidade e igualdade, que são lemas aquarianos. Então a gente já começa esse movimento Revolução Francesa, Revolução Industrial, já é um movimento relacionado à Era de Aquários. Agora no século XX, nós tivemos dois momentos muito conectados à Era de Aquários. Primeiro foi os anos 60, aquele momento ali
contracultural, por assim dizer. Foi um período muito conectado com a Era de Aquários. E o outro momento foi ali nos anos 90. Nos anos 90, eu observei que todos os planetas lentos, exceto Plutão, todos os planetas lentos transitaram por Aquário. Isso é singular, isso não é assim não, né? Urano demanda 84 anos para fazer a sua revolução, seu ciclo aí no zodíaco, então, né, Netuno 165 anos, então a gente teve ali nos anos 90 Júpiter 97, se não me engano, entrando em Aquário, Saturno em 92 ali estava em Aquário, Urano em 95 estava em Aquário e Netuno transitou por Aquário ali no 1997 também, ali em torno de 1997, Netuno estava transitando por Aquário. Então nós tivemos todos os planetas lentos, exceto Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, transitando, Plutão não, transitando pelo signo de Aquário. Isso significa que a gente estava tendo naquela década de 90 um movimento muito poderoso relacionado a esse tema aquariano. E aí o que estava acontecendo no mundo naquela época? Primeiro lugar, né, a gente um pouquinho antes, a gente tinha vivido ali a queda ali da cortina de ferro, né, a perestroika, já no meados dos anos 80 e tudo, isso foi antecedendo esse movimento dos anos 90, também se relacionou com com esse processo que vem depois, esse processo aquariano. Mais ou menos nessa época também, meados dos anos 90 para entrada dos anos, meados dos anos 80, entrando nos anos 90, a gente teve também, né, o surgimento aí desse processo cibernético que, né, ao longo dos anos 90 que efetivamente a gente teve essa grande mudança na sociedade humana. Foi quando a gente começou a ter nas nossas casas, né, computadores pessoais, depois posteriormente laptops, né, a telefonia celular. Houve um incremento significativo aí, né, das comunicações, é, é, surgimento de redes sociais, tudo isso ali naquele período, e todo esse movimento aí cibernético, ele tem ali nos anos 90 como um momento muito poderoso. E agora, o último planeta lento, Plutãozão, está entrando em Aquário. Então o que isso significa? Significa que a gente vai estar efetivamente, a partir de agora, né, pós esses 20 anos, lá para 2044, quando Plutão concluir, né, o seu trânsito, a sua peregrinação pelo signo de Aquário, a gente vai ter, né, efetivamente um início realmente dessa era de Aquários. O que significa isso? Significa que a gente vai precisar atender a essas demandas aquarianas, essas novas demandas. Demandas que têm uma base na sustentabilidade, uma base que quebra, né, quebra bastante a construção, a estrutura da nossa sociedade capitalista, que se baseia na exploração desenfreada da natureza e na exploração do homem pelo homem. A última vez que Plutão esteve em Aquário, como eu estava falando, na época da Revolução Francesa, foi 1778 a 1798, foram 20 anos também. Foi o período das grandes revoluções, né? As ideias iluministas, o racionalismo ali batendo de frente com a tradição, é, é, tanto burguesa, aristocrática, o que representava ali de conservadorismo e tradição, próprios movimentos camponeses também, que tinham essa representação ali tradicional, né, foram, né, varridos, por assim dizer, foram superados pelos movimentos tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial. A gente teve sublevação, né, sublevações no mundo inteiro, mesmo na Europa. A gente teve, por exemplo, nessa época, o movimento aqui no Peru, ó, o Tupac Amaru, de 1780 a 1782, que foi a maior revolução social ibero-americana. Teve massacre de espanhóis pelos índios na Califórnia. Então, os excluídos, né, fazendo
movimentos de libertação. E a gente teve ali a Constituição Americana e claramente a gente teve a Revolução Francesa, né? Também vale mencionar aí a revolução lá acontecida no Haiti, né? Então foi um movimento, foi um momento da história humana, esse momento ali, a última vez que Plutão esteve em Aquário, foi um momento ali significativo de transformações sociais, de revoluções, de libertação. Naquela época a gente ainda estava navegando nas águas piscianas de uma era pisciana, né? Ainda estávamos ali construindo um processo de globalização que posteriormente veio mudar completamente, né, o mundo moderno, o mundo contemporâneo. Atualmente, a gente já passou por essas etapas. Nós tivemos ali um movimento contracultural nos anos 60, como eu falei também, o movimento contracultural, segundo o historiador americano Robert Bellah, ele vai dizer que, acima de tudo, a contracultura foi uma revolução espiritual, uma revolução religiosa, porque vai de frente ali a tradição bíblica norte-americana, né? Os valores contraculturais eles vão de frente, eles vão bater de frente com a tradição religiosa americana, a tradição religiosa cristã, né? Que predominante nos Estados Unidos. Foi um momento onde o Ocidente buscou o Oriente, o Ocidente se encontrou com o Oriente. Já nos anos 90, como eu falei, né, foi com o advento dessa revolução cibernética, né, é um momento em que a gente tem ali uma expansão da comunicabilidade num nível nunca antes visto. A partir daí, a gente, né, consegue ter contato com um indivíduo em qualquer lugar. Hoje em dia a gente é capaz de se conectar, né? Eu atendo clientes na Califórnia, no Canadá, na Austrália. Tem um cliente que ele viaja pra caramba, ele tá hora no Congo, hora na Argentina, tem outro cliente na Arábia, e a gente faz ali as nossas sessões, faço essas sessões aqui, né, com o meu laptop, conversando e conectando com as pessoas. Isso foi uma grande revolução, né? E agora, nesses próximos 20 anos aí, quando efetivamente Plutão transitando por Aquário, estamos entrando de verdade na era de Aquário, então a gente vai ver novamente um momento onde os excluídos vão precisar serem levados em consideração. É uma época de inclusão social. Nós já estamos caindo, está caindo a ficha, devagar, mas está caindo a ficha, de que nós não poderemos mais continuar explorando o planeta de forma desenfreada. Não poderemos mais continuar ali essa exploração sem uma racionalidade, sem uso racional das nossas tecnologias. Agora o tema da sustentabilidade vai ganhar cada vez mais importância. A mesma coisa em relação à ética do trabalho, a mesma coisa em relação à relação capital-trabalho, a relação do homem pelo homem, da exploração do homem pelo homem. A gente não vai mais poder explorar a natureza de uma forma desenfreada e a gente não vai mais poder explorar o homem nesse nível exploratório que a gente tem hoje em dia. Daqui a 200, 300 anos vão olhar para a nossa era e falar: nossa lá, eles ainda trabalhavam 40 horas semanais. Isso é próximo a uma escravidão, é próximo ali, é muito próximo do feudalismo. Você trabalhava 5 dias na semana ali nas terras do senhor para trabalhar 1, 2 dias nas suas terras. Então a gente está indo para um momento diferente em relação à sociedade humana, um momento em que esses temas serão muito importantes. E veja bem, há 245 anos atrás, quando Plutão esteve em Aquário, esses movimentos não foram fáceis, não foi, né, uma lampadinha acendendo na cabeça dos grandes governantes e eles, não, está na hora da gente se iluminar e está na hora da gente pensar no social, está na hora da gente pensar, não, isso vai se dar através de
conflito, então teremos conflitos pela frente. Uma outra coisa que eu vejo aqui desse movimento de Plutão em Aquário é um momento também onde as pessoas podem estar lidando com surtos coletivos. Plutão é um planeta muito conectado à nossa estrutura psicológica. E agora a gente não vai mais aceitar qualquer tipo de opressão. Então, as pessoas oprimidos, os excluídos, eles vão estar colocando para fora ali, né, os seus desejos, vão estar se colocando no seu lugar. Conectado a isso, né? Conectado a esse movimento, né? Todos nós vivenciamos níveis de opressão. Todos nós vivenciamos níveis de opressão porque a gente lida com o Estado, a gente tem que entubar regras. Então, é um momento também em que muita gente aí vai estar saindo da casinha, né? Terapia, minha gente, é fundamental. A era de Aquários é uma era onde as artes, as expressões artísticas, as terapias vão ser muito valorizadas. Porque Peixes é a casa 2 de Aquário. Então Peixes sai do protagonismo, o protagonismo vai para Aquário, e aí Peixes é o quê? É a casa 2 de Aquário. O que é a casa 2? A casa 2 é a casa dos valores, a casa dos valores éticos, morais e financeiros. Então, é a casa daquilo que se valoriza na era de Aquários. Na era de Peixes, o que era valorado? Era Áries, era a guerra, era valorada, os esportes, né, o ímpeto, essa coisa imperialista, essa coisa da afirmação capitalista, isso era valorada. Agora é um momento de valoração do feminino do Peixes, valoração da espiritualidade, valoração das artes, valoração da cultura, valoração das terapias. Então, né, nós temos que efetivamente entrar nesse movimento, se interessar por movimentos de inclusão, se conectar ali com os temas de inclusão, isso é muito importante também, né? E fundamentalmente temos que cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa espiritualidade e, se possível, colocar para fora também nossas potências artísticas, potências culturais. Então vem um novo movimento aí, um momento muito importante. A gente pode estar lidando com muitas revoluções, muito conflito, mas isso vai ser positivo para a sociedade humana emergir aí para um caminho de inclusão, um caminho mais positivo, progressista, né? Um caminho melhor para a sociedade humana. Na última vez que a gente teve a passagem desse Plutão por Aquário, depois da Revolução Francesa, né, a gente lá na França teve o quê? Teve Napoleão, então teve um recrudescimento. A gente ainda estava na era de Peixes. Agora não, agora a gente está na era de Aquários. Então, a partir desse momento, desse movimento aí de expansão dos ideais pautados na Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, movimentos de inclusão, a sociedade não vai voltar para trás. Não vai ter um retorno ao imperialismo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o planeta não aguenta mais e o ser humano também não aguenta mais ser tão explorado assim. Esse é o papo dessa semana. A transição, a entrada de Plutão em Aquário vai ficar 20 anos no signo de Aquário. Está começando agora, teremos um briefzinho esse ano, 80 dias a partir do dia 24 de março agora, né? Vai ficar lá de 24 de março, como eu falei, até 12 de junho. 12 de junho ele volta para Capricórnio, aí vai ficar ali transitando no finalzinho de Capricórnio até 22 de janeiro, quando ele retorna o seu movimento ali, retorna para o signo de Aquário e vai ficar até 2044. O papo dessa semana, da nossa dica terapêutica. E, minha gente, você curtiu a dica dessa semana? Curtiu a dica dessa semana? Coloca lá nas redes sociais ali a sua opinião sobre esse vídeo e não deixa de dar o seu like também. Muito obrigado, minha gente. Semana que vem tem uma nova dica para você. Obrigado.